Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deuteronômio 13 é o quinto livro da Bíblia, um livro escrito por Moisés, e ele vai dizer assim no verso 1, e eu quero ler até o 18. Se você cansar e quiser sentar, você fica na liberdade. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo você à prova para saber se você ama o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis. Sejam fiéis a eles. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os rasgou na casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andasse nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Verso 6. Caso se aproximar de você seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordem com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhem para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhe dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, e destruindo completamente e tudo que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo de guerra no meio da praça e queimem a cidade e todos os seus despojos como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada, e também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira
e seja misericordioso, e tenha piedade de vocês e os multiplique, como jurou aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, e guardarem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso. Pai, que o Senhor, Deus, venha nos guardar, que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha aqui, Deus, ministrar em cada coração, ministrar, ó Deus, em cada mente. Pai, que o Senhor venha aqui falar pelo Teu Espírito Santo, muito mais que por um texto, Pai, muito mais que pelas minhas palavras e colocações, mas que o Senhor venha revelar aqui essa noite, Pai, coisas grandes, coisas que nós não sabemos, ou coisas que nós esquecemos, ou não temos estado atentos. Pai, seja o Senhor a fazer, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. É um texto longo, mas eu precisava muito da leitura para que a gente pudesse aqui trazer alguns entendimentos. Eu sempre tento mostrar uma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu deixo bem claro aqui também que nós vivemos, praticamos, o Novo Testamento. O Novo Testamento é nossa regra de fé e prática, porque muitas coisas do que diz o Antigo Testamento nós não podemos aplicar. Se eu disser que a Bíblia inteira é minha regra de fé e prática, você precisa prestar muita atenção. Quer dizer que um parente meu que me levar a desviar, eu devo pegar e apedrejá-lo e matá-lo. Está aqui no texto, eu acabei de ler. Então, por isso que eu sou muito afirmativo, para que nós tenhamos entendimento, compreensão daquilo que é para nós direcionamento, conduta, posicionamento, decisão, o que é a nossa vida cristã. Então, dentro dessa leitura desse texto, embora eu deixei claro aqui um ponto, que é dissonante com o Novo Testamento, eu não vou dizer errado, porque eu estou falando de Antigo Testamento, Antiga Aliança, e a Nova Aliança é uma aliança da graça, uma aliança em Jesus. Então é preciso que a gente venha discernir, porque na realidade o que eu quero tirar desse texto, em essência, é totalmente o Novo Testamento, é totalmente aplicado aos nossos dias. Aqui nesse texto nós temos três subpartes. Esse texto se divide em três partes. A primeira, Moisés vai nos dizer a respeito de um profeta ou sonhador. Quando você vai lá no Novo Testamento, Jesus por várias vezes se colocou contra os falsos mestres, os falsos pastores, e orientou e sempre se posicionou repreendendo veemente a não seguir falsos pastores, a não seguir falsos mestres. E quando você olha esse texto, que é muito Antigo Testamento, está na lei mesmo, está no Pentateuco, que é o 5º livro da Bíblia. Então você tem aqui, falando de quê? De profeta ou sonhador. Isso equivale ao quê? Aos pastores e mestres do Novo Testamento. Então é preciso discernir e tomar cuidado, porque de acordo com Deuteronômios 13, do verso 1 ao 5, vai ser trabalhado o que nós devemos fazer quando um falso profeta, um falso um sonhador, um maluco da fé,
aparece para nós. Então aqui nós temos nessa primeira parte um profeta ou um sonhador, né? Na segunda parte, aqui agora a coisa sai da igreja, eu vou dizer dessa forma, e entra para a nossa casa. E o texto vai dizer: se o seu irmão, se o seu filho ou filha, ou o filho de sua mãe, seu irmão, né? Ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, ou seja, se alguém íntimo seu, alguém da sua casa, te levar a desviar, te levar a distanciar de Deus, você deve matá-lo. E aí você vai no Novo Testamento e você vai ver que quem não deixar pai, mãe, não é digno de mim. Quem não deixar os seus para me seguir, não é digno de mim. No terceira parte, nós vamos ter no verso 13, se algum homem maligno sair do meio de vocês e incitarem moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses. Ou seja, se alguém que é do meio de vocês se tornar mal, você precisa repreender essa pessoa veemente. Você não deve aceitar essa pessoa no seu meio. Então nós temos aqui profeta e sonhador. Na segunda parte, irmão, filho ou filha, esposa, amigo íntimo. E no terceiro ponto, um homem maligno. Mas não é um homem maligno da rua, é alguém que está saindo do nosso meio e se colocando, se opondo contra nós. Então nós temos aqui, né, três visões com o mesmo sentido. E eu queria dizer para você que o título da mensagem dessa noite chama Posicionamento Cristão. E aqui nós vamos ver que nos três textos nós temos um desvio moral cristão. Nós temos um desvio moral cristão. O primeiro, anunciar sinais ou prodígios, ou seja, se aparecer um maluco, um profeta, um sonhador, e anunciar sinais e prodígios, e você seguir, você está errado. Você não deve seguir uma pessoa, um profeta ou profetadas. Você não deve. Você deve repreender. Você deve eliminar do meio de vocês. Isso está lá no verso 5. Em outras traduções vai dizer que você deve matar esse profeta. Ele não é digno de viver. Pastor, por que você traz para nós esse texto do Antigo Testamento? Porque eu estou falando de um desvio moral cristão, de um posicionamento cristão sadio. Qual é o posicionamento cristão sadio? Eu preciso saber quem são as pessoas que estão interculando, acho que existe essa palavra, que estão tendo um relacionamento, que estão fazendo parte das minhas decisões. Quem são as pessoas que interferem no meu jeito de agir, no meu jeito de ser? Eu preciso entender essas pessoas. Então o texto vai dizer que alguém da igreja, alguém da casa ou alguém do seu meio, seja da igreja ou seja da sua família, alguém que lhe pareça maligno, que revele-se como esse maligno. Então nós não temos como negociar o caráter cristão. Veja que o texto é muito claro, que é preciso agir veemente, com muita firmeza. E antigamente, na época da lei,
era assim. Hoje, se você desvia um muçulmano, você é morto. Se você for lá e ganhar para Jesus um filho muçulmano, morre você e o filho. Por quê? Porque eles seguem o quê? Isso aqui. Está errado seguir isso aqui? Tá. Mas de que forma que a gente não abra mão dos valores? Há um desdobramento, um inculcamento ou um emburrecimento da sociedade de palavra, de Bíblia, de revelação, de conhecimento humano. E se nós não temos profundidade e conhecimento, qualquer dessas pessoas vão estar sempre interferindo na formação nossa pessoal ou do nosso grupo que nós fazemos parte. Quando alguém se levanta e traz conhecimento errôneo para o meu filho, isso interfere na minha casa, isso interfere na sociedade, interfere na igreja. Eu lembro muito bem quando o Vitor era pequeno e ele não ia para a escola, e tudo que o Vitor falava era muito ali do que estava ali dentro da nossa casa, do que eu falava, do que a Renata falava, do que os nossos parentes falavam, das pessoas mais perto. E quando ele foi para a escola, chegou lá em casa, palavras que não eram ditas lá em casa, palavrões. E aí você percebe como que a interferência começa a entrar na vida das pessoas, como que o conhecimento vai mudando ou se transformando. E eu queria aqui ainda falar nisso, outro ponto: seguir e adorar outros deuses. Nos 3 textos ou nos subtextos, todos esses que levam alguém a se desviar, levam alguém a algo errado, está dizendo o texto sobre desviar-se, adorando outros deuses. Então aqui nós vemos o autor aqui, Moisés, tratando vários exemplos: desviar-se dos bons costumes da casa, da família e da sociedade, daquilo que realmente para nós é importante. Então nós vemos aqui nessas 2 desvios moral, 2 palavrinhas: seguir profetas, seguir malucos ou seguir outros deuses, adorando outros deuses. São 2 pontos que os 3 subtextos vão trazer em Deuteronômio 3. De uma certa forma, está sendo repetitivo o texto. Quando algo é repetitivo, quer dizer que você está fazendo uma inferência, você está pontuando aquilo de várias vezes, para que aquilo fique muito claro, para que não deixe dúvida que aquilo é errado. E aqui o autor está dizendo: vocês não devem seguir qualquer doutrina, vocês não devem seguir qualquer maluco, vocês não devem seguir outro Deus senão o Deus que livrou vocês da escravidão. Então cabe a mim, a você, um posicionamento cristão. E quais são as 3 verdades desse texto? O que está imbuído, o que está dentro desse texto? É preciso eliminar do nosso meio, é preciso eliminar, no primeiro texto, falsos profetas, falsos sonhadores ou malucos da fé. É preciso eliminar. Ainda no segundo texto, vai dizer que é necessário, o parente deveria ser apedrejado, a começar pelo principal da casa. Ou seja,
se o filho leva a família a um desvio, alguém da casa, o próprio pai sacerdote é o primeiro a lançar a primeira pedra, e todos os outros depois. Mas aquele que é mau, aquele que se levantou do meio do povo como mau e induz essa pessoa ao erro, ela já não deve ser apedrejada. Ela deve ser, o que vai dizer o texto? Ela deve ser morta ao fio da espada. Eu não quero dizer que nós vamos matar nossos parentes, seja a pedrada, ou vamos matar as pessoas que se colocam contra nós a fio de espada. Mas eu queria evidenciar, é preciso um posicionamento meu, da igreja, de cada um de nós, um posicionamento claro para aquilo que é errado. E para cada posicionamento errado é necessário um posicionamento certo. Para a família era um apedrejamento, para um ente mau ele deveria morrer ao fio da espada. Então, ou seja, para cada um dos problemas, dos desvios morais e espirituais que vêm sobre nós, é necessário nós sabermos, identificarmos de que forma a eliminar aquilo do nosso meio. Não tem negociação, não tem meio termo. Eu vou dar um jeitinho de forma que, eu vou continuar relacionando com essa pessoa, eu sei que ela faz um mal muito grande para mim, para minha família, mas eu vou relevar isso um pouco. Não tem que relevar. É necessário romper algumas bases para que não interfira na sua vida, na sua santidade, no seu crescimento, no seu posicionamento cristão. A juventude de hoje tem uma dificuldade muito grande com essas coisas, porque elas não conseguem fazer um filtro com aquilo que é despejado sobre a vida deles. Não há um filtro, um critério de uma reprovação. É o que a gente vai dizer, a sociedade hoje, os jovens seguem modinhas. A gente não pode generalizar, mas em grande maioria, se um faz, o outro vai fazer também. Agora, nós adultos, nós normalmente não andamos por modinha, mas permitimos muitos desvios morais no nosso meio. O verdadeiro cristão, ele discerne de onde vem o ataque. Ele sabe aonde está acontecendo o desvio do pecado e como deverá permanecer na batalha, eliminando, tirando de perto de si, para que ele não venha a tropeçar e a cair. Queridos, é preciso entender que o texto é de uma clareza. A gente não negocia com o pecado, a gente não negocia com aquilo que coloca a nossa vida, a nossa caminhada com Deus em xeque. Deus é sempre a nossa prioridade. Na nossa casa a prioridade é Deus, no meu trabalho a prioridade é Deus, na minha vida, na sociedade a minha prioridade é Deus. Entre dinheiro e Deus a prioridade é Deus. Porque a minha vida com Deus precisa de estar numa clareza, numas vestes brancas. É preciso entender isso. Nós não vamos sair matando as pessoas, mas não dá para comprar, não dá para conceber, não dá para receber qualquer coisa. Quem são as pessoas que interferem na sua caminhada com Deus? O que tem interferido na vida da igreja, a sua caminhada com Deus?
É preciso de um posicionamento nosso. É necessário com que eu e você se atenhamos com muito critério, porque hoje as pessoas seguem muitos valores equivocados e distorcidos. Eu não gosto de trazer algo que fica parecendo que a gente ou manda indireta ou manda direta, mas na vida cristã tem valores que são inegociáveis. Então a gente não compactua com aquilo que não tem amparo da Escritura. Irmãos, nós precisamos caminhar de acordo com a Escritura. O Novo Testamento é a nossa regra de fé e prática. Eu pratico aquilo que tem respaldo com a palavra. Abra comigo em Lucas 21:8. Lucas 21:8. Diz assim o texto: Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados ou influenciados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Isso aqui é o mesmo texto de Deuteronômios 13, do 1 ao 5. A essência, isso aqui, Jesus está dizendo um resumo da lei. É como se Jesus estivesse lendo lá em Deuteronômio. Não é concebível a um cristão não saber discernir e ser enganado. E esse texto está dentro de qual contexto? Provavelmente tem um título aí em cima do seu versículo 7. O meu aqui chama Princípio das Dores. O que eu estou querendo te dizer para você? Nos últimos dias, os profetas, ou os falsos profetas, os falsos mestres, esses malucos sonhadores, vão se destacar muito mais. Vão ensinar coisas, vão dizer coisas, vão levar as pessoas a um engodo, a um engano. É preciso saber se posicionar. Então Jesus está dizendo: gente, por misericórdia, tenha cuidado para não serem enganados, porque virão muitos em meu nome, vão dizer que são de Jesus, mas não é. Vão dizer que é de Jesus, mas não é. E ainda continua o texto: chegou a hora. Porque eles vão dizer: está vendo? Os dias estão chegando. Os dias estão chegando. Mas eles vão querer mostrar conhecimento e profundidade. E muitos caem nessa condição: você viu a profecia? Fulano falou. É você que tem que ter discernimento. É você que tem que discernir os fatos, as verdades, os dias e os tempos de hoje. Porém, não vão atrás. Eu estava falando, eu peguei duas palavras lá do Antigo Testamento: seguir. Eu falei seguir. O que o texto está dizendo aqui? Outras traduções aí vão dizer: porém, não os sigam. A minha está dizendo: porém, não vão atrás deles. Ou seja, não siga. É preciso saber o que nós estamos seguindo, querido. É preciso saber o que seguimos, a quem seguimos. Vai comigo em Marcos, volta em Marcos 10. Volta aí algumas folhas, Marcos 10, 28.
Marcos 10, 28. Aqui agora não é Jesus que vai dizer, então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Eu quero usar a palavra seguir. Pedro está dizendo: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Seguir a Jesus é uma decisão. Não dá para seguir Jesus sem deixar alguma coisa. É preciso deixar algumas coisas para seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus levando todas as coisas e o mundo inteiro com você. Não funciona. Você não vai chegar a lugar algum. Você não chega a lugar algum dessa forma. É preciso deixar. Pedro está dizendo: deixamos tudo, largamos tudo para trás e seguimos a Jesus. Queridos, um posicionamento cristão verdadeiro, nós deixamos tudo que interfere na nossa vida, tudo que nos impede de uma caminhada sadia com Cristo, nós deixamos. Nós priorizamos, nós valorizamos aquilo que nos projeta em Cristo para Cristo. É preciso decisão. Veja que lá em Deuteronômio 13, o que Moisés está dizendo é o seguinte: olha, acontecem essas coisas no meio de vocês. Eu, Deus, não tiro do meio de vocês, é vocês que devem tirar. Tem muita gente fazendo oração e aí é frustrado, porque está pedindo para Deus fazer o que Ele não vai fazer. Porque quem tira esses desvios morais da nossa vida é nós mesmos. Fazer o errado é decisão nossa. Aceitar a maçã podre no meio da fruteira, querido, você tem uma fruteira na sua casa, você vê uma fruta lá podre, você não tira, o que vai acontecer com as demais? Quando você tolera essa condição, é você que contribuiu, é você que não decidiu em fazer o correto. Veja o que Pedro está dizendo: nós deixamos tudo. Quem segue Jesus somos nós, quem deixa as coisas somos nós. Jesus não nos tira as nossas coisas para que nós possamos segui-lo. Jesus não vai tirar nada de você, Jesus não vai tirar o seu encanto do mundo, Jesus não vai tirar os valores do mundo da sua vida para que você consiga seguir, não. A decisão é sua em seguir. Deus dá o livre-arbítrio, é uma decisão sua. Eu leio a Bíblia? Não, é uma decisão sua. Eu oro? Não, é uma decisão sua. Eu sou um crente hoje melhor do que ontem? Não, é uma decisão sua. A minha vida não é legal, é uma decisão sua. O que nós fazemos para uma melhor decisão em Cristo? João 12, 26. Eu estou trabalhando a condição ainda de seguir. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Queridos,
Se alguém me serve, siga-me. E se onde eu estou, ali estará também o meu servo. Tem um monte de gente que não vai à casa de Deus e acha que está normal e está certo, porque quem me serve está comigo nas minhas coisas. Quem me serve está comigo aonde eu estou. Ah, pastor, mas hoje tiver 2 ou 3 eu me faço presente. Sim, eu sei disso. Mas Deus não vai estar presente ali no meio de uma coisa fazendo nada para coisa de reino, que não é de reino. Nós até orando, até cantando. Qual o propósito? Ganhou quem para Jesus? Fez o que de diferença no reino? Somou na vida de alguém? Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Ou Jesus não foi honrado naquele lugar. Jesus não foi glorificado naquele lugar. É um propósito, é um processo. Se alguém me serve, segue-me. Para servir Jesus é preciso segui-lo e estar onde ele está. Queridos, Jesus nunca pregou contra a igreja. Jesus exortou a igreja, aos falsos mestres, aos falsos pastores. Chutou os cambistas na porta do templo. O que vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio? Isso aqui é casa de oração. Então Jesus não compactuava com o errado, mas ele não desqualificou a igreja. Esse discurso desqualificando a igreja, isso vem do maligno. Isso vem do maligno. Falar que serve Jesus sem segui-lo não tem fundamento. É preciso seguir Jesus para servi-lo. Aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E aí eu pergunto: aonde estão os servos de Jesus? Aonde estão? Não podemos ser enganados seguindo falsos profetas. É preciso ter discernimento, entendimento. É preciso deixar tudo para seguir Jesus. Irmãos, é preciso seguir Jesus. Quando esse texto de Marcos está dizendo de deixar tudo, é preciso entender o contexto dos dias maus, dos períodos finais da vida do Senhor. É preciso ter discernimento. Lembra que eu preguei domingo a mensagem que eu chamei de engajamento e envolvidos? Queridos, isso aqui é uma outra forma de falar a mesma coisa. Tem um monte de gente envolvido com a igreja que não tem testemunho de um posicionamento cristão. Quem está engajado na igreja com visão de reino tem um posicionamento cristão. É preciso despertar para um posicionamento cristão. Há uma geração do não tem nada a ver. É a minha opinião e daí os outros que se lasquem. Isso não é evangelho. É preciso mudança e transformação. O verdadeiro evangelho, ele tem transformação. Feche seus olhos. Pai, nos ensina a viver um posicionamento, um crescimento, uma maturidade. Pai, dê graça a cada um de nós a nos posicionarmos de maneira reta. Pai, seja o Senhor a falar aqui em cada coração essa noite. Seja o Senhor a ministrar em cada vida. Pai, em nome de Jesus, seja a tua mão, seja a tua graça. Pai, não permita
que nós venhamos tropeçar em coisas que nós deveríamos ter matado na nossa vida, eliminado da nossa vida. Pai, nos dê direção, nos dê graça, nos dê favor. Seja o Senhor, ó Pai, a cada dia a trazer graça, direção sobre nós. Seja o Teu Espírito Santo a conduzir aqui o Teu povo, a trazer mudança, transformação, salvação, em nome de Jesus.